Um dos maiores desafios do fisioterapeuta é realizar o atendimento clínico. E esse atendimento clínico, ele começa com uma coisa muito básica. Como diria Geoffrey Maitland, um grande fisioterapeuta, que ele falava o seguinte: a avaliação é o cume do tratamento. Ou, resumindo a números, a avaliação ela é 70% do tratamento. Então, fisioterapeuta, se você não avalia o seu paciente, a chance de você ter sucesso no seu atendimento, ela diminui muito. Além de outras coisas piores, que você, se não avalia o seu paciente, vai fazendo qualquer coisa, você inclusive está colocando o seu paciente em risco. Hoje eu quero trazer para vocês aqui as etapas de um atendimento inicial na fisioterapia. Claro que a gente vai fazer uma abordagem geral e a gente sabe que cada caso é um caso, mas a gente não vai fugir de uma avaliação inicial se você quer ter resultado com o seu tratamento. Aproveita, já se inscreve aqui no canal, ativa os sininhos das notificações, que 2 vezes por semana a gente tem vídeo novo aqui no canal. Sendo eles vídeos mais longos, com explicações mais complexas, ou vídeos mais curtos, com dúvidas rápidas e rotineiras nossas aqui, e também com exercícios que a gente ensina você a fazer em casa. O nosso atendimento inicial, ele começa desde o momento que você encontra o paciente na recepção. Como você vai se direcionar ao paciente e como esse paciente está se apresentando. Por exemplo, aqui na clínica a gente atende bastante pacientes de coluna. Então, frequentemente tem pacientes que vêm travado e não tem nem posição para sentar ou até mesmo não consegue sentar. Então, isso já é uma coisa a ser observado num primeiro momento, para você já deixar anotado. Se você quiser, e eu aconselho, existem alguns questionários já validados na literatura que a gente pode fazer antes do paciente entrar para a consulta. Existem alguns scores que a gente consegue entender risco do paciente, consegue entender disfunção, o quadro geral do paciente. Isso pode ser feito previamente de você chamar o paciente ou junto com você na consulta. Muito bem, então já tenho 2 informações super importantes. Aí o paciente, na sua frente, dentro da sala do consultório, ele vai conversar com você. Procura não interromper o paciente, né? Iniciar a conversa como coisas... hoje a Camila está me ajudando aqui, né? Falou: olha, Camila, muito bem, como que eu posso te ajudar? Né? Deixa o paciente se expressar, você tem que entender o que está acontecendo, né? Lembra, o paciente não é um produto, muito menos um rótulo, né? Então, essa é uma premissa básica que nós, clínicos, temos que obedecer. Ouvir mais do que falar. Existem até estudos mostrando que a gente interrompe o paciente muito precocemente. Na história clínica do paciente é onde você vai ouvir os detalhes, entender toda a história, entender o que melhora, o que piora, como que apareceram os sintomas. E, claro, com essas informações você começa a construir o seu raciocínio clínico e você começa a criar algumas hipóteses do que possivelmente está acontecendo, né? Exemplo, como eu falei, a gente eu atendo muito paciente de coluna. Casos mais frequentes, diagnóstico clínico de hérnia de disco. A hérnia de disco pode ter várias apresentações clínicas. Às vezes, pode até acontecer no paciente ter uma hérnia de disco e não ter sintomas relacionados à hérnia de disco. Então, eu preciso entender isso no primeiro contato com o meu paciente e ele vai me dizer. A partir disso, eu criei essas hipóteses. Quando eu criei essas hipóteses e entendi o que está acontecendo, aí sim, eu vou testar movimentos, realizar testes específicos, porque daí eu consigo, com esses testes e com alguns movimentos, entender se o paciente é elegível ou não para o tratamento, né? E lembrando, na história, a gente também consegue entender se o paciente é elegível ou não. Existem alguns sinais e sintomas que a gente chama de bandeiras vermelhas, que podem estar presentes no paciente e a gente tem que encaminhar para outro profissional.
Entendido isso, a gente vai solicitar que o paciente se levante e realizar uma outra etapa que eu vou mostrar aqui para vocês. Então a gente vai simular o caso de uma paciente que sofre com dores no pescoço, dores persistentes no pescoço. Eu tenho várias informações que ela já me deu, inclusive localização de sintomas, como que esses sintomas aparecem. Então, por exemplo, se ela me disse que os sintomas aparecem, por exemplo, quando ela roda o pescoço, roda o pescoço para cá, por favor. Eu vou solicitar que ela reproduza esse movimento para eu entender esse padrão. Porque olha só que interessante, só nesse movimento simples que ela faz, de um lado para o outro, eu já consigo entender se ela está fazendo alguma compensação de movimento, se esse movimento, se esse sintoma, ele aparece no início ou no fim do movimento. Em questão aqui da coluna cervical, a gente já pode até criar algumas coisas dentro do raciocínio clínico, lembrando que, por exemplo, a coluna cervical mais alta é responsável por grande parte da rotação do pescoço. Eu tendo essa base e vejo que ela não consegue rodar nem inicialmente, eu já posso ter uma hipótese de avaliar a coluna cervical alta. Existem alguns testes específicos que eu posso fazer para essa região mais alta. Outra coisa, vamos ver padrão de movimento, por exemplo, de olhar lá para cima, tudo, e olhar lá para baixo. Ótimo! Padrões de movimento na coluna cervical, por exemplo, me indicam restrições articulares, como também me indicam mudança na coordenação da musculatura, quando eu penso em relação de musculatura mais superficial e musculatura profunda. Olha que coisa legal como a gente vai construindo o raciocínio clínico em cima de coisas básicas. Às vezes a gente deixa de fazer o arroz com feijão e quer fazer uma coisa muito mirabolante que vai dar menos informação clínica do que o arroz com feijão. E aí eu vou seguindo essa avaliação. Faço sentado, faço em pé. No caso da coluna cervical, super interessante a gente avaliar toda a região escápulo-torácica que tem influência nas dores do pescoço. Avaliar a região da articulação temporomandibular, que na história clínica eu já vou perguntar se tem algum sintoma relacionado, por exemplo, dor na base da nuca, bruxismo, fratura de dente, dor de cabeça. Olha aí. Então tem perguntas específicas que eu posso fazer sim, junto com a história que o paciente está me contando. E é claro, tem casos que tem compressão nervosa. Então tem sinais clínicos de compressão nervosa. Então a gente pode investigar essa parte de compressão da raiz, inclusive vendo força muscular e alteração de sensibilidade. Então olha só, tem um mundo a ser explorado. A partir disso, eu consigo entender o que está acontecendo e definir os caminhos para o tratamento. Na etapa seguinte da avaliação, que seria a etapa final, eu procuro sentar em frente ao paciente, seja na maca, com que nem a gente estava conversando, ou eu trago de volta para a mesa. Vai depender do que o seu paciente sente mais confiança e se ele se sente o que ele se sente mais confortável, na verdade. Então isso é importante você observar. E aí, com isso, eu vou explicar para ele o que eu vi, o que está acontecendo, quais são as possibilidades que a gente tem para tratar e, se possível, já informar o prognóstico, a chance de melhora e tempo médio de melhora. A gente sabe que em algumas condições, na minha área ortopédica, de músculo-esquelética, a gente tem uma previsão de melhora de algumas situações clínicas, sendo isso com intervenção e também associado à parte de melhora natural. Tem coisas que vão melhorando, o corpo vai se recuperando. Juntando isso, o paciente precisa estar muito bem informado. E uma coisa legal dessa parte, e que faz parte da terapia, que as pessoas às vezes esquecem, é uma comunicação assertiva. Se o paciente não fizer parte do processo para o tratamento, também tem uma chance do tratamento não funcionar. Você deve estar me perguntando uma coisa que eu não falei ainda. Fala, Bernardo, mas e o raio-x, a ressonância, a tomografia, enfim, todos os exames complementares que o paciente trouxe? Quando que eu vejo? Reparou numa coisa que eu falei? Exames complementares.
Exames complementares complementam alguma coisa. Então, complementa toda a avaliação. Então, nessa etapa, eu vou sim, acabei de fazer toda a análise clínica, vou confrontar as imagens para a gente entender se tem alguma coisa a mais ou não que possa estar relacionada aos sintomas clínicos, e aí sim a gente conversa com o paciente e explica toda a situação, o que está acontecendo e quais serão então os próximos passos. Existe caso de eu olhar a imagem antes de eu colocar a mão no paciente? Existe sim. Lembra que eu falei de bandeiras vermelhas? Pois é, se na história clínica do paciente já apresentou algumas bandeiras vermelhas, principalmente paciente idoso, que você desconfia, por exemplo, de uma fratura, aí a gente vai olhar a imagem antes de fazer qualquer coisa com o paciente. Se não tem imagem, existem alguns critérios clínicos para você encaminhar para esse paciente fazer uma imagem. Olha só, vocês perceberam que dá para a gente fazer uma avaliação com o máximo de segurança possível? Então isso acontece e tem que ser reproduzido por nós, fisioterapeutas. Então nesse vídeo eu trouxe para vocês um pouco de como seria um raciocínio clínico num primeiro atendimento na fisioterapia. Eu espero ter ajudado vocês, que eu sei que às vezes tem essa dificuldade durante toda essa jornada de atendimentos e toda essa construção do raciocínio clínico, às vezes tem alguns gaps, eu espero ter preenchido eles. E conta para mim aqui nos comentários o que eu te ajudei, ou se você já sabia, se você já pratica todas essas etapas. E se você é fisioterapeuta e gosta também dessa parte de estudar, essa parte acadêmica, eu tenho um canal no Telegram, vou deixar aqui na descrição esse canal, onde eu compartilho os meus estudos. Todos os meus conteúdos, tanto aqui no YouTube, como também no Instagram e em outras redes, eu procuro me embasar por esses estudos e tudo que eu me embaso eu compartilho com vocês. Até o próximo vídeo.